Eu não voltei por amor. Voltei para que eles não pudessem mais mentir. Eu tinha 11 anos quando minha mãe, Elaine Whitmore, se virou no banco da frente da nossa caminhonete e disse: "É só pro verão, querida. No máximo 3 meses." Meu pai, Dennis, não disse nada. Manteve os olhos fixos na estrada de cascalho, que se curvava como uma cicatriz em direção às colinas de Ohio. Seu maxilar estava travado, as mãos firmes demais no volante. Eles me deixaram diante de uma casa de fazenda que parecia não ver tinta desde os anos 60. Um alpendre de 2 andares com um telhado marrom torto de um lado. Cheirava a seiva de pinheiro e máquinas velhas. Lembro do vento puxando meu casaco, da alça da mochila cortando meu ombro, e de como ninguém me olhou nos olhos quando a porta da frente se abriu. Walter Whitmore. Meu avô estava ali, parado na entrada, vestindo uma camisa de flanela com as mangas arregaçadas, uma das mãos apoiada no batente como se também não confiasse no vento. Ele não era alto, mas parecia feito de pedra, como se a casa desabasse antes dele. Ele assentiu com a cabeça uma vez e disse: "Bom, é melhor entrar." Elaine beijou o topo da minha cabeça sem realmente tocar. Dennis acenou de leve. Eu me virei, esperando ao menos um último olhar. Não houve. A caminhonete arrancou, os pneus rangendo até o som desaparecer. Lá dentro, a casa rangia como se respirasse. A sala de estar era escura, cheia de livros empilhados sob os móveis para equilibrar o piso torto. As paredes estavam cobertas de prateleiras, molduras empoeiradas e um cuco que, em vez de tocar, tossia a cada hora. Walter não ofereceu abraços. Apontou para a escada e disse: "Seu quarto é lá em cima." Aquele com o rádio velho. Não era um quarto grande, só um catre, um tapete de lã e uma janela voltada para campos tão planos que pareciam o céu. Mas no criado mudo havia uma lanterna e uma pequena toalha dobrada. Alguém pensou em mim. Segurei aquela lanterna como se fosse uma mão. Naquela primeira noite, fiquei deitado de sapatos, esperando que batessem à porta, pedissem desculpas, dissessem que tudo foi um engano, que tinham voltado do último posto de gasolina. Olhei tanto pela janela que vi a lua deslizar no vidro como um sussurro, mas nenhuma luz apareceu na entrada. Nenhuma voz chamou meu nome. De manhã, a toalha ainda estava dobrada. A casa, em silêncio, exceto por um rádio antigo na cozinha tocando jazz em meio à estática. Walter estava de pé diante do fogão, virando panquecas com uma precisão quase mecânica. Não perguntou se eu dormi bem. Apenas colocou um prato na minha frente e disse: "Come." Eu não perguntei quando eles voltariam. Não consegui. O que teria doído mais? Saber que seria em breve ou não saber nada? Walter não fazia perguntas e eu aprendi a não dar respostas. Todas as manhãs ele acordava antes do sol nascer. O barulho das panelas e o chiado da cafeteira ecoavam pela casa como um relógio. Eu seguia o cheiro de café queimado até a cozinha, onde ele se movia com a mesma precisão que mais tarde vi nas mãos dele consertando um fusível ou reconstruindo um carburador velho. O café da manhã era torrada sempre um pouco queimada nas bordas. Às vezes, ele deixava 2 fatias, uma quase preta, outra dourada. Nunca soube se era por descuido ou de propósito. Eu sempre pegava a queimada. Ele nunca se sentava de frente para mim. Ficava de pé na pia, bebendo de uma caneca lascada com os dizeres Whitmore Lumber, 1974, como se já tivesse feito sua refeição em outro lugar. Os únicos sons eram o tic-tac do relógio de parede e o rangido ocasional do assoalho, se ajustando ao peso do dia. Ele não me tratava como um convidado, mas também não como um incômodo. Às tardes, quando eu vagava, o quintal se estendia até onde a vista alcançava campos cor de trigo, cercas enferrujadas, marcas de pneus de trator. Atrás do celeiro havia um galpão, metade oficina, metade cemitério de máquinas esquecidas. Walter passava horas lá dentro, com as mangas arregaçadas, os antebraços manchados de graxa, ao som baixo de um rádio transistorizado que sussurrava resultados de partidas de beisebol. Um dia, fiquei tempo demais parado na porta. Ele olhou para mim, depois para a chave de soquete em sua mão. "Quer tentar?" Ele perguntou. Não respondi. Apenas dei um passo à frente. Ele me mostrou como soltar o parafuso, como firmar a mão. Minhas mãos eram pequenas demais. Deixei a chave cair 2 vezes,
mas ele não resmungou nem suspirou. Apenas esperou. Quando o parafuso finalmente girou, ele sorriu. Só uma vez, mas foi o tipo de sorriso que parecia ganho. Nunca mais falamos sobre isso. Ele apenas me entregou um pano para limpar a graxa e voltou ao trabalho. As noites eram silenciosas. O jantar, simples, batatas cozidas, feijão e, às vezes, bolo de carne reaquecido direto de uma bandeja congelada. Comíamos à mesa como dois colegas depois de um longo turno. O rádio tocava baixo no fundo músicas de Big Band ou notícias sobre a safra de milho. À noite, eu ficava acordado, olhando para as rachaduras no teto como se fossem constelações. Às vezes, formava frases na cabeça. Coisas que eu diria se eles voltassem. Senti falta de vocês. Vocês sentem minha falta? Sabiam que eu ficava quieto só para ser mais fácil de esquecer? Mas eu nunca dizia nada em voz alta. Nem para Walter, nem para ninguém. Em vez disso, comecei a deixar pequenos bilhetes na bancada da oficina, apenas sinais, rabiscos, tampas de graxa soltas, uma lâmina de serra fora do lugar. Ele nunca comentava. Mas, no dia seguinte, estavam arrumados. Ele não elogiava. Não repreendia. Mas a porta do galpão nunca mais foi trancada. Foi no fim de outubro que abri a gaveta errada. Eu procurava fita adesiva numa velha escrivaninha de carvalho encostada à parede dos fundos da oficina. A maioria das gavetas tinha o esperado: toalhas de papel dobradas, parafusos soltos, uma lanterna que nunca funcionava. Mas uma delas estava emperrada. Forcei até soltar e de lá tirei uma pasta parda, com meu nome escrito em cima, na caligrafia que reconheci como a do Walter. Fiquei paralisado. Dentro havia um documento judicial de 2003, carimbado com tinta preta, cortado cuidadosamente no canto. Rescisão voluntária dos direitos parentais. Elaine e Dennis Whitmore. O ar pareceu mudar. A oficina, sempre quente com cheiro de madeira e graxa, ficou fria, distante. Minhas mãos tremiam. Li de novo. Meu nome. As assinaturas deles. A data. Fiz as contas. Eu tinha só 14 anos. Sem direito a visitas. Sem recurso. Sem planos de reunificação. Apenas o fim. Sentei-me no banco e segurei a pasta no colo como se ela pudesse pegar fogo. Esperei que a parte de mim que ainda tinha esperança, aquela que ainda sussurrava frases no escuro como se fossem orações, reagisse. Mas não reagiu. Eu não chorei. Não agora. Dobrei o papel com cuidado, coloquei-o de volta no lugar e fechei a gaveta. Walter nunca me contou, nenhuma vez. E, mesmo assim, guardou aquele documento e o deixou onde eu pudesse encontrar. Não perguntei o motivo. Tive medo que ele dissesse em voz alta o que o tribunal já tinha decidido: eles deixaram você ir. Naquela noite, ele fez chile e, como sempre, queimou o fundo da panela. Mexi o meu em círculos lentos, observando os pedaços de pimenta flutuando. Ele não comentou meu silêncio. Ou talvez tenha percebido, mas soubesse que não devia tocar no assunto. Depois do jantar, ele tirou uma pequena caixa de madeira do armário no corredor. Encontrei isso enquanto limpava o celeiro, disse. Dentro havia uma bússola enferrujada e um canivete com as iniciais HW gravadas na lateral. É seu, se quiser. Assenti, sem entender totalmente o que ele estava me entregando. Depois disso, a caixa ficou no meu criado mudo. Nunca usei o canivete, mas gostava de saber que ele estava ali. Na manhã seguinte, ele não perguntou se eu tinha dormido bem. E eu também não perguntei se ele sabia que eu tinha visto o arquivo. Seguimos com nossa rotina, alimentando as galinhas, verificando a cerca do pasto, mas algo tinha mudado. No meio de um concerto, ele me passou uma chave inglesa e nossos dedos se tocaram. Por um instante, achei que ele fosse dizer algo. Mas ele apenas pigarreou e disse: logo você vai precisar do seu próprio conjunto. Esse era o jeito dele. Sem desculpas, sem promessas. Apenas espaço para ficar. E ferramentas para construir. Naquela noite, adicionei uma nova frase à lista que eu repetia mentalmente: se eles voltarem, não pergunte por que foram embora. Pergunte por que ficaram tanto tempo longe.
No começo, eu não pensava nisso como engenharia. Só queria consertar o que estava quebrado. Uma dobradiça enferrujada, uma tranca emperrada, o aquecedor do celeiro que tossia mais do que esquentava. Walter notou. Ele nunca disse nada, mas começou a deixar pequenos problemas no caminho, fios fora do lugar, esquemas incompletos, parafusos meio soltos. Só o suficiente para que eu não resistisse. E eu não resistia. Quando fiz 16 anos, li numa revista sobre uma cadeira de rodas que virava mochila. Aquilo ficou na minha cabeça. Walter dizia que a dele nunca funcionou direito desde a guerra. Eu queria criar algo com que ele não precisasse brigar. Fiquei noites acordado desenhando, os braços doloridos por causa da prática com solda e os tutoriais do YouTube no laptop velho que chiava como se tivesse asma. Num fim de semana, disse a ele que precisava de tubos de alumínio finos, mas resistentes. Já tinha pesquisado os preços. Ele não respondeu nada. Simplesmente saiu e voltou da cidade de mãos vazias, exceto por um envelope com o recibo da venda do Ford A72 e o troco. Não perguntei o que ele vendeu. Mas quando voltei ao galpão, o velho Ford não estava mais lá. Aquele com o para-brisa rachado e o adesivo desbotado que dizia: Railotors não desistem. Ele dizia que o carro precisava de muitos consertos. Eu nunca acreditei. O protótipo levou 8 meses. Era feio, desajeitado, mas dobrava e se movia. Enviei o projeto para a Feira de Jovens Inventores de Ohio, junto com uma redação de 3 páginas e um vídeo de demonstração tremido, que Walter gravou segurando a câmera como se ela pudesse mordê-lo. Ganhei o 3º lugar. O juiz disse que era prático, mas sem inspiração. Mas, para mim, isso não importava. O que importava era a carta que chegou 2 semanas depois, oferecendo a oportunidade de ingressar em uma turma de STEM patrocinada pelo Estado, com uma bolsa parcial para uma universidade pública desde que eu mantivesse minhas notas altas. Walter não disse um parabéns. Apenas me entregou uma caixa cheia de parafusos variados e disse: Você vai precisar disso. Na formatura, o ginásio estava lotado. As famílias levaram balões, flores, fizeram festa. Meus amigos tiraram fotos, usavam vestidos, gravatas. Eu estava de jeans e com a única camisa que não tinha graxa nos punhos. Walter ficou na última fileira, barbeado pela primeira vez em 1 ano. Ele não acenou, mas quando atravessei o palco, ouvi um par de mãos batendo palmas por mais tempo que o restante. Depois, o encontrei encostado numa caminhonete emprestada do vizinho. Me entregou um sanduíche embrulhado em papel manteiga e disse: Imaginei que você estivesse com fome. Voltamos para casa com as janelas abertas. O céu estava limpo, o ar leve. Ele não disse que estava orgulhoso. Não precisava. No meu aniversário de 25 anos, Walter fez panquecas do zero. A cozinha cheirava a manteiga dourada e bordas queimadas. Um disco tocava ao fundo Benny Goodman, Soft and Crackling. Ele colocou uma caixa embrulhada na mesa, ao lado da minha caneca de café. Sem fita, só papel manteiga dobrado com cuidado. Dentro havia um relógio de bolso de latão, pesado e frio. Na parte de trás, 2 palavras gravadas: graça para frente. Passei o polegar por cima da inscrição. A tampa abriu com um clique. Os ponteiros não se moviam, mas o mostrador era limpo, branco, imóvel. Eu não entendi de imediato o que o tornava especial, mas não disse isso. Apenas perguntei: Era seu? Ele assentiu. Agora é seu. Não explicou mais nada. Só empurrou o resto das panquecas para o meu prato e disse para eu comer antes que ficassem duras. Naquele dia, usei o relógio pendurado no pescoço, escondido debaixo da camisa, como se precisasse manter algo quente por perto. À noite, assistimos ao pôr do sol na varanda dos fundos. Ele acendeu o cachimbo. Contei sobre um novo projeto no trabalho, um dispositivo de mobilidade modular que queriam que eu liderasse. Ele ouviu em silêncio. Depois disse: Já era hora de alguém enxergar o que você é capaz de construir. Essa foi a última coisa que ele me disse. Na manhã seguinte, a cozinha estava em silêncio. Sem cheiro de café. Sem zumbido do rádio. As botas dele estavam ao lado da porta, ainda amarradas. Encontrei-o no quarto, deitado sobre a colcha que tinha desde que eu era criança.
Uma mão repousava sobre o peito, a outra estava aberta, como se tentasse alcançar alguma coisa. Toquei seu braço frio. Não me lembro de ter chamado a ambulância, nem dos vizinhos que chegaram à porta com os chapéus contra o peito oferecendo condolências. Eles não sabiam o que dizer. O que eu lembro é de estar sentado na beira da varanda, com o relógio na mão, ouvindo o vento passar entre as árvores. Ele foi o único que ficou. O único que nunca me pediu para ser diferente, ou mais fácil de deixar. A casa ecoava naquela semana. Cada canto parecia mais vazio do que antes. A luz do celeiro piscava, mesmo depois de eu trocar a lâmpada. Por um momento, esperei que ele entrasse pela porta, resmungando sobre voltagem ou fiação ruim. Mas ele não entrou. Pendurei o relógio num prego acima da pia. Ele não fazia tic-tac, mas eu olhava para o relógio toda manhã como se fizesse. Naquela manhã, os bancos da igreja foram se enchendo aos poucos. Fazendeiros com mãos calosas sentaram ao lado de engenheiros aposentados vestindo flanelas e gravatas desbotadas. Mulheres que, por anos, assaram caçarolas em silêncio se acomodaram sem alarde. Não havia flores. Walter nunca gostou de enfeites ou cerimônia. Sentei na segunda fileira, logo atrás do caixão, com as mãos cruzadas no colo, como se segurasse algo delicado demais para soltar. No meio da cerimônia, a porta atrás de mim se abriu. O que deveria ser instinto virou uma pontada de curiosidade. Elaine e Dennis. Eu não via seus rostos há 14 anos, mas soube que eram eles antes mesmo de virar a cabeça. O jeito como o lenço de Elaine balançava no ombro. A forma como a expressão de Dennis alternava entre paciência e cálculo. Caminharam pelo corredor central como se aquele fosse o lugar deles. Os saltos de Elaine ecoaram no assoalho. Dennis acenou para algumas pessoas que nem conhecia. Sentaram-se na primeira fileira como se nada tivesse acontecido. Como se aquele fosse só mais um capítulo de uma história que ainda estavam tentando contar. Após o hino final, Elaine se virou. Me olhou. Levantou-se e abriu os braços. Oh, Ruth sussurrou, me envolvendo num abraço antes que eu pudesse me mover. Você cresceu tanto. Senti tanto a sua falta. Mas eu não retribuí. Meus braços ficaram ao lado do corpo, duros como estacas de cerca. Ela cheirava a lilás, e a dinheiro. Dennis estendeu a mão para um aperto formal, mas logo me puxou para um abraço de lado. Também não correspondi. Eu não sabia que vocês viriam, falei, seca. Os olhos de Elaine brilharam. É claro que viemos. Ficamos devastados quando soubemos. Walter significava muito para nós. Eu não disse o que realmente queria dizer que Walter nunca, nem uma única vez, falou os nomes deles. Lá fora, à sombra dos plátanos, eles me afastaram do grupo de vizinhos que ofereciam salada de batata e condolências sussurradas. Deveríamos nos encontrar, disse Elaine. Conversar sobre tudo que Walter deixou para trás. Aí estava. Parei de andar. Por que exatamente vocês estão aqui? Perguntei. O sorriso de Dennis ficou mais tenso. Para ajudar. É muita coisa para lidar. A fazenda, a casa, os bens. Você é jovem. Não devia ter que enfrentar isso sozinha. Elaine pousou uma mão bem cuidada no meu braço. Queremos ser uma família de novo, disse com voz mansa. Foi o que Walter teria desejado. Me afastei. Vocês me dispensaram, falei. Eu não era um segredo. Eu era um peso. Vocês não me perderam. Vocês me deixaram. O sorriso de Elaine vacilou. Isso não é justo, Ruth. Não respondi. Não é mesmo. Dennis deu um passo à frente, a voz calma, quase ensaiada. Não deixe que a mágoa atrapalhe a razão. Walter deixou muita coisa. Isso nos afeta a todos. Olhei para eles bem vestidos, ensaiados, já pensando em cifrões. Ele nem esfriou no chão ainda, eu disse. E vocês já estão rondando. Eles piscaram, pegos de surpresa. Mas eu não esperei resposta. Me virei e voltei para dentro da igreja, em direção às pessoas que tinham chegado muito antes do dinheiro. O escritório do advogado cheirava a couro velho e tinta fresca de impressora.
As paredes estavam forradas de diplomas emoldurados. Uma janela atrás da mesa dava vista para o rio, cujas águas eram cinzentas e baixas. O nome dela era Margaret Blake. O cabelo, preso num coque apertado, parecia palha de aço e combinava com o estilo blazer dos anos 60. Ela não sorria muito e isso me agradou. Elaine e Dennis já estavam sentados quando entrei. Margaret não disse nada, apenas fez um gesto para que eu me acomodasse. Isso não vai demorar muito, disse ela, abrindo uma pasta. Olhei para os meus pais. Elaine tinha as mãos cruzadas no colo, com cuidado estudado. Dennis recostava-se na cadeira como se aquilo fosse rotina. Margaret pigarreou. O patrimônio de Walter C. Whitmore foi legalmente transferido, em sua totalidade, para Ruth A. Whitmore, sua neta, sob sua tutela legal. Ela fez uma pausa. A sala pareceu encolher. Elaine quebrou o silêncio. Isso não pode estar certo. Walter nunca discutiu nada disso conosco. Margaret sequer piscou. Ele não precisava. Vocês abriram mão da tutela em 2009. Tenho os documentos aqui. Ela puxou um formulário assinado. Tinta preta, data visível. Dennis franziu os lábios. Fomos aconselhados a fazer isso na época, pela estabilidade de Ruth. Margaret prosseguiu. O patrimônio de Walter inclui a fazenda, 4 parcelas de terra adjacentes, 2 patentes em uso contínuo e participação majoritária na Whitmore Solutions Incorporated. Valor total estimado, pouco mais de 92 milhões de dólares. Segurei firme nos braços da cadeira. O número não registrou de verdade. Só uma palavra ficou na minha cabeça, Walter. Elaine se inclinou, com voz doce. Querida, com esse tipo de responsabilidade, você vai precisar de orientação. Apoio. Nós podemos ajudar. Margaret levantou a mão, interrompendo. O Sr. Whitmore previu isso. Ela abriu uma pequena caixa preta, tirando um scanner portátil. Posso ver o relógio? Hesitei. Então tirei o relógio do pescoço e coloquei sobre a mesa. Margaret abriu o painel traseiro. Debaixo do mostrador, havia um pequeno chip QR. Ela escaneou. Uma luz verde piscou. Verificado, disse ela. Dennis franziu a testa. Que diabos é isso? Margaret ignorou a pergunta e se voltou para mim. Seu avô codificou a ativação do testamento no relógio, com biometria registrada conforme o seu padrão de pulso. Ninguém mais pode reivindicar a herança. Toda a documentação de testemunho, registros de criptografia e logs de verificação estão nesta pasta. Você é a única herdeira, Ruth. Elaine se levantou, a voz tremendo. Você não pode estar falando sério. Ela é uma criança. Olhei para ela. Tenho 25 anos. Dennis se adiantou. Você não sabe o que está fazendo. Isso pode te arruinar. Vamos contestar isso. Margaret o encarou, firme. Vocês podem tentar. Mas saibam que o relógio, o bloqueio biométrico e a renúncia legal anterior aos direitos parentais tornam o testamento à prova de contestação. Vocês vão perder. O rosto de Elaine empalideceu. Ela se virou para mim, os olhos arregalados. Ruth, você não quer uma guerra judicial, quer? Vamos apenas conversar. Segurei o relógio frio na palma da mão. Vocês tiveram 14 anos para falar comigo, eu disse. E escolheram o silêncio. Dennis lançou um olhar furioso. Você vai se arrepender disso. Saí antes que Margaret dissesse mais alguma coisa. O corredor cheirava a cera de chão e a algo levemente queimado. Lá fora, o rio seguia seu curso, lento e constante. Apertei o relógio com força, sentindo um tic-tac imaginário, o eco de tudo que Walter havia deixado pronto muito antes de eu sequer saber que precisaria dele. Voltei para a fazenda ao anoitecer. O cascalho rangia sob os pneus do velho caminhão de Walter. A luz da varanda estava acesa, embora eu não lembrasse de tê-la deixado assim. Um detalhe pequeno, mas suficiente para acender um alerta dentro de mim. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais.
Dei a volta, verifiquei portas e janelas tudo no lugar, nada trancado errado, mas o ar parecia mexido. Como se alguém tivesse parado por tempo demais no meio da cozinha, apenas observando. Na manhã seguinte, encontrei um envelope pardo dobrado e enfiado sob o portão da frente. Dentro, uma notificação formal: Dennis e Elaine Whitmore haviam dado entrada em um pedido de contestação do testamento. Alegavam a influência indevida e a incapacidade mental questionável do falecido. Abaixo, um segundo envelope. Sem bilhete. Apenas impressões de tela das consultas médicas mais recentes de Walter, com anotações destacando a pressão arterial e sinais de declínio cognitivo. Eles estavam jogando sujo. Naquela mesma tarde, eles voltaram. Um SUV preto subiu a estrada de terra como um carro funerário que ainda não sabia parar. Elaine saiu primeiro, com óculos escuros cobrindo os olhos. Dennis veio logo atrás, o celular já na mão. Eu os esperei na varanda, braços cruzados. Eu disse para não voltarem. Elaine sorriu com esforço, como se o rosto doesse. Queremos resolver isso pacificamente. Dennis não sorriu. Você não está pensando com clareza, Ruth. Esse lugar, esse fardo, vai acabar com você. Não respondi. Conversamos com algumas pessoas, disse Elaine, com voz suave. Há interesse da imprensa. Jovem herda $90 milhões, expulsa os filhos do avô moribundo. Vai render manchete. Agarrei firme o corrimão. Dennis deu um passo à frente. Estamos fazendo uma oferta. Venda uma parte da propriedade para nós. Fique com a casa, o relógio, o que quiser de valor sentimental. Em troca, retiramos a contestação. Eles queriam comprar silêncio. Reescrever a história com um aperto de mão. Olhei para os campos atrás deles, os mesmos onde Walter e eu cavalgávamos ao nascer do sol. Eu quase podia ouvir o sino enferrujado que ele tocava na hora do jantar. Vocês acham que esse lugar vai me destruir? Perguntei, descendo os degraus da varanda. Ele me construiu. Vocês foram embora. Ele ficou. O maxilar de Elaine se contraiu. Você não precisa fazer isso, Ruth. Não precisa ficar sozinha. Fiquei olhando para ela por um longo momento. Eu estava sozinha. Sozinha quando esperei por eles em cada aniversário. Sozinha quando levei Walter a sessões de quimioterapia. Sozinha quando ele adormeceu no meio de uma frase, fraco demais para terminar. Onde vocês estavam naquela época? Perguntei. A voz de Dennis baixou um tom. Você vai se arrepender de nos excluir disso. Abri o portão. Então me processem. E fechei a porta atrás deles. Uma semana depois que se foram, encontrei a caixa de lata. Estava enterrada sob o assoalho do escritório de Walter, bem onde o tapete sempre ficava torto. Eu tinha movido a mesa para limpar e vi um pequeno gancho de ferro soma lasca, mas o bastante. Debaixo do piso, seus diários. E sobre eles, um envelope com sua caligrafia firme e ligeiramente inclinada. Ruth, se você está lendo isso, então eu já fui. Mas se fui eu quem te criou até aqui, você ainda está de pé. E isso é tudo o que eu sempre quis. Ele continuava. Esta terra é sua. Mas nunca pensei nela só para plantar ou guardar lembranças. Pensei em algo maior. Li o resto à luz do lampião no galpão, a mesma lâmpada que trocamos juntos depois da geada daquele primeiro inverno. Suas palavras transbordavam pelas páginas. Havia esboços de salas de aula móveis, diagramas de oficinas de robótica e planos para um espaço onde crianças como eu, deixadas de lado, mal compreendidas, famintas por pertencimento, pudessem criar, falhar e tentar de novo com dignidade. Ele chamou de Círculo Whitmore. Não era uma caridade, mas uma fundação. Um lugar para reconstruir. Fiquei no galpão até o sol nascer, cercada de plantas, serragem e chão frio. Quando a luz entrou pela janela, liguei para Margaret Blake. Ela ouviu tudo em silêncio e, no fim, disse: Ele me contou que você encontraria. No outono, transformei o antigo celeiro de ferramentas no primeiro laboratório de protótipos. Contratei um engenheiro aposentado de Eugênia e encomendei peças aos montes. Margaret cuidou da papelada da fundação sem fins lucrativos.
Meus dias voltaram a se encher de vozes, não as de Walter, mas as gargalhadas nervosas de crianças montando circuitos, queimando fusíveis, vibrando quando as luzes finalmente acendiam. A primeira a concluir um projeto se chamava Clary, 11 anos, vivendo em um abrigo desde os 5. Ela construiu um braço robótico que despejava água num copo. Posso ficar com ele? Perguntou. Não respondi. Ela chorou. Então entreguei a ela o ferro de solda. Construa um melhor. E ela construiu. Algumas noites ainda me sento na varanda com o relógio no pescoço, ouvindo por sons que sei que não vão voltar as botas de Walter na escada, o ranger da cadeira no chão da cozinha. Mas então vejo Clary correndo atrás de outro aluno pelo campo. Vejo as luzes do laboratório piscando. E sinto, por dentro, algo que não é só saudade. É propósito. Chamam isso de herança. Mas o que ele realmente me deixou foi um motivo. Foi perto do dia de ação de graças que eles voltaram. Eu estava varrendo folhas da varanda. O vento soprava forte, e o céu estava cinza e pesado. Desta vez, o mesmo SUV preto se aproximou devagar, os pneus estalando sobre o cascalho como se hesitassem. Elaine saiu sozinha. Sem óculos escuros, sem joias, só um casaco bege e olhos que pareciam menores do que eu me lembrava. Fiquei parada nos degraus. Oi, disse ela. O silêncio se arrastou por um momento. Não estou aqui para brigar, acrescentou. Só vim ver, disse ela. Seus olhos varreram o terreno, observando o laboratório, a placa de madeira entalhada com a Círculo Whitmorian e o grupo de crianças correndo em direção ao celeiro com fios e circuitos nos braços. Li sobre isso nos jornais, continuou, a voz quase engolida pelo vento. Não sabia que você realmente faria alguma coisa com tudo isso. Não respondi. Ela deu um passo à frente, mas parou no portão da varanda, com as mãos fechadas em punhos. Você sempre foi como ele. Mesmo quando era pequena. Aquilo me atingiu mais fundo do que eu esperava. Mas mantive a voz firme. Você não veio aqui só para dizer isso. Elaine balançou a cabeça, os olhos marejando. Não. Eu vim pedir desculpas. Por tudo. Estávamos com medo, Ruth. Medo e egoísmo. Mas principalmente medo. Uma rajada de vento levantou as últimas folhas secas da varanda. Elas rodopiaram ao redor das botas dela, e por um instante, ela pareceu frágil. Não estou pedindo perdão, acrescentou. Eu sei que não mereço. Mas você precisa saber, seu pai está doente. Pâncreas. Não vai demorar muito. Assenti, uma vez. Nenhuma palavra. Ela me olhou por um longo instante. Você não precisa ir. Eu não te culparia se não fosse. Assisti enquanto ela voltava para o carro, os passos lentos, os ombros curvados, como se o vento tivesse finalmente conseguido vencê-la. O SUV partiu em silêncio, descendo a estrada de cascalho. Naquela noite, sentei sozinha no galpão, com o ferro de solda ainda quente na mão. Lá fora, o vento uivava. Dentro, a luz refletia no anel que eu usava, um círculo simples, mas carregado. Era isso que ele havia deixado, não um testamento em voz alta, não uma certeza absoluta, apenas algo verdadeiro. Há um cômodo pequeno acima do celeiro, um loft de madeira onde Walter costumava guardar ferramentas quebradas e bobinas de fio. Agora, ali há uma escrivaninha, uma chaleira, e uma janela com vista para todo o vale. Às vezes venho aqui depois que as crianças vão embora, quando o vento sopra pelas frestas da veneziana e o campo abaixo respira sob o luar. Hoje à noite, sentei com meu diário aberto. Não para escrever. Apenas para sentir o silêncio entre as páginas. O anel repousava sobre a mesa. Girei-o entre os dedos, sentindo as letras gravadas, legado. Walter construiu isso com mãos calejadas e uma paciência silenciosa. Não por glória. Não por revanche. Mas porque ele acreditava em construir mesmo quando tudo mais parecia ruir. O passado nunca me deu respostas. Não me deu pedidos de desculpas nem finais limpos. E eu parei de esperar por eles. Mas me deu outra coisa, um ponto de partida. No ano que vem, Claire vai liderar o programa de robótica. Ela está treinando mais 2 meninas para orientarem a nova turma.
Vejo pedaços de mim nelas nervosas, obstinadas, brilhantes. Às vezes me pergunto se elas me enxergam como eu via Walter. E se enxergarem, espero que não aprendam cedo demais o quanto pesa carregar a esperança de outra pessoa. Mas eu carrego. Carrego até a hora de passar o anel. Naquela noite, tranquei o galpão. O ar estava mais frio. O céu, mais calmo. Mas lá dentro, no laboratório, as luzes ainda estavam acesas.